O problema de transportes tem sempre solução ótima finita. Não existe aquele caso de não ter solução ou até da solução estar no infinito. Não. O problema tem sempre uma solução ótima finita. E o único caso particular que vocês conhecem e que aqui se repete é o de ótimos alternativos. Pode haver um problema que tenha mais do que uma solução ótima. Depois, diz aqui outra afirmação, que é: qualquer solução básica admissível de um problema de transportes tem, no máximo, m mais n menos 1 variáveis positivas, em que o m é o número de linhas ou o número de origens, o n é o número de colunas ou o número de destinos, menos 1. Eu já vos vou mostrar que, de facto, esta propriedade se verifica. Vou mostrar-vos com os exemplos que nós obtivemos pelo método do Canto Noroeste, método mínimo da matriz de custos e o método dos transportes. Depois, por outro lado, ainda há uma terceira propriedade que nos diz que, se a disponibilidade, que são os AIs, e os requerimentos nos destinos, que são os BJ, forem inteiros, então qualquer solução básica admissível tem apenas valores inteiros. Isto é, se a disponibilidade e o requerimento forem valores inteiros, então de certeza que os valores que vocês vão obter para as quantidades a transportar, isto é, para as variáveis de decisão, vão ser valores inteiros. Se os valores da disponibilidade forem reais, então aí os valores das variáveis de decisão também podem ser reais. Pronto, então vamos só recordar como é que se vai processar a resolução de um problema de transportes. São variantes, os métodos que são usados na resolução deste tipo de problemas são, como eu já vos disse, variantes do método simplex, mas que foram adaptados à estrutura dos problemas de transporte. Mas contêm os mesmos passos da resolução pelo método simplex, isto é, uma solução básica admissível inicial, depois vão testar se a solução básica admissível atual satisfaz um determinado teste, se satisfizer, chegamos ao fim do algoritmo, se não, prosseguimos é melhorar a solução. Em que é que consiste melhorar a solução? Se vocês se recordarem do método simplex, é procurar uma nova solução básica admissível, que voltamos a testar se é ótimo ou não, se for, paramos, se não, prosseguimos e realizamos outra iteração do método, e assim, ciclicamente, até chegarmos a uma solução que possamos concluir que é ótimo. Para obter a primeira solução básica admissível, já vimos na aula passada, temos 3 métodos à disposição: o Canto Noroeste, mínimo da matriz de custos e o das penalidades, que também é chamado por o método de Vogel. O que é que eu queria dizer já? Que, como vocês puderam ver nos exemplos que nós resolvemos, normalmente o método das penalidades origina uma solução mais barata do que as anteriores, e estes 2 métodos normalmente originam uma solução que é melhor em termos de custo do que a do Canto Noroeste. Isto é numa situação geral. Porquê? Porque tanto o método mínimo da matriz de custos como o das penalidades têm em conta os custos das células, enquanto o Canto Noroeste não tem. Mas pode dar-se uma situação que, até pela disposição dos próprios custos dentro das células, faça com que a solução obtida pelo método do Canto Noroeste até seja melhor que as restantes, ou pelo menos igual às restantes. Então, não é uma situação de certeza absoluta, mas a regra geral é que estes 2 métodos conduzem a soluções mais baratas e, por isso, mais próximas da solução ótima, porque é isso que nós queremos, é minimizar o custo total de transporte. Ora bem, lembram-se daquela propriedade, e eu agora vou só passar aqui as soluções que nós obtivemos pelo método do Canto Noroeste, o método mínimo da matriz de custos e o método das penalidades. E observem apenas o seguinte: aquela propriedade lá atrás dizia que uma solução básica admissível de um problema de transportes tem, no máximo, eu depois já vou-vos explicar porque é que é no máximo, número de linhas mais número de colunas menos uma células preenchidas. Reparem aqui, 3 linhas, 4 colunas dá 7, menos uma dá 6. Contem as células preenchidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos passar à do mínimo da matriz de custos. Temos também 7 células, o que quer dizer que vamos ter, no máximo, 6 células preenchidas. Contem as células, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, confirma. Finalmente, com o método das penalidades, verifica-se exatamente a mesma coisa. Portanto, 3 linhas, 4 colunas, menos 1, dá 6. Quantas células temos preenchidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, eu quero dizer-vos que o método que nós vamos agora aplicar vai partir de uma qualquer destas soluções
iniciais. Portanto, o nosso método, o método dos transportes, que eu agora vou explicar-vos, ele parte destas 3 soluções, uma qualquer. E é só para vos dizer que estas soluções foram obtidas por métodos. Isto quer dizer que as células que estão preenchidas não têm uma disposição ao calhas, à sorte, aleatória. Portanto, os quadros que são obtidos por estes 3 métodos têm as células dispostas de uma forma que evita que uma célula esteja isolada em termos de linha e coluna. Ou seja, cada uma dos valores que vocês aqui veem de células preenchidas tem sempre ou uma célula preenchida na mesma linha ou na mesma coluna. Por exemplo, esta aqui parece que está isolada, mas tem uma célula preenchida na mesma linha. Esta aqui também tem uma célula preenchida na mesma linha. Esta aqui, igualmente. Estas aqui têm células vizinhas, não só na linha, mas também na coluna. E em qualquer destas situações se verifica isso. Nenhuma célula está completamente isolada na linha ou coluna. Reparem, o que eu estou a falar não existem ilhas. Portanto, a disposição das células não é à sorte, porque se fosse, vocês não conseguiriam aplicar o método que vamos aplicar a seguir. Reparem que esta célula tem aqui uma célula vizinha na coluna, esta aqui tem células vizinhas na mesma linha e também na coluna. Portanto, não há nenhuma célula que esteja isolada. E no método do canto noroeste, idem aspas. Portanto, cada célula está sempre acompanhada de uma vizinha na linha ou até na linha e na coluna. Portanto, não há ilhas, não há células que estejam completamente isoladas. Bem, e agora vou explicar-vos então o método dos transportes, que é o próximo fecheiro, que já está no Moodle também, que vai continuar então com o passo 2 e 3 do algoritmo. Temos uma solução inicial, qual é o próximo passo? Testar se esta solução inicial é ótima ou não. Como é que vamos fazer isso? Ora, se vocês repararem, eu já tenho aqui um modelo matemático deste problema que nós vimos na aula passada, que derivámos na aula passada. Ou há 2 aulas, já nem sei muito bem. Ora, e o que eu vou fazer com vocês é tentar obter o modelo dual. A primeira coisa, porque nós vamos usar, como eu já vos disse, nós vamos aplicar este método dos transportes, ou método de Dantzig, normalmente nós dizemos método de transportes, aplica-se ao método dual. Então, vamos primeiro fazer como costumamos fazer sempre, que é atribuir a cada restrição do problema primal, este é o problema primal, uma variável do dual. O 1, o 2, o 2, o 3. Agora, lembrem-se que num problema de transportes nós temos restrições de oferta e temos restrições de procura. Então, o que é que se convencionou? Às restrições de oferta, fazemos corresponder uma variável do dual designada por U. O 1, o 2, o 3. Mas já às restrições de procura, fazemos corresponder uma variável do dual designada pela letra V. V1, V2, V3, V4. Pronto, então o que é que eu tenho? Tenho 7 variáveis do dual. O 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, V4. Os U's correspondem às restrições de oferta e os V's correspondem às restrições de procura. Pronto, então agora vamos começar por formular a função objetivo. Eu vou tentar, porque o espaço que eu consigo captar com a câmera é pequeno, é menor do que a folha A4. Não é que eu vou tentar. Eu vou tentar aqui embaixo. Ok, vamos então, relativamente ao dual, tentar formular a função objetivo. Ora, se a função do primal é maximizar, então quer dizer que a do dual vai ser a minimizar. Minimizar ZD igual a... Ora, os termos independentes passam a ser os coeficientes das variáveis na função objetivo. Portanto, a minha função objetivo vai ser 7 o 1 mais 10 o 2 mais 12 o 3 mais 4 V1 mais 8 V2 mais 11 V3 e mais 6 V4. Até aqui é pacífico. Ai, desculpa. Até aqui é pacífico, certo?
portanto, os termos independentes passam a ser os coeficientes das variáveis na função objetivo, das variáveis do dual. Agora vamos tentar obter as restrições. Quantas restrições é que vamos ter? 12. São muitas restrições. Estão a ver que, em termos de espaço, eu vou ocupar aqui imensas linhas. Mas não é bem assim, porque como vocês irão perceber, as restrições do dual podem exprimir-se de uma forma genérica muito simples. Então vamos começar por formular a restrição correspondente a x1. Vou pôr aqui uma setinha, é a coluna do x1. Agora já não precisamos da função objetivo, vou chegar a folha um bocadinho para cima. Pronto, então, vamos formular a restrição correspondente à primeira variável, que é o x1. Como é que nós fazemos? Então, para a restrição correspondente ao x1, nós vamos ler os dados em coluna e vamos buscar os coeficientes das variáveis do dual aos coeficientes da variável x1. Só que a variável x1, como vocês podem perceber, só entra na primeira restrição de oferta e na primeira restrição de procura. Então, as variáveis que lá vão entrar é o 1, o coeficiente é 1, reparem, e vai entrar o V1, cujo coeficiente também é 1. Então, o 1 mais V1, vamos deixar um espaço para o tipo de restrição. E agora, onde é que eu vou buscar o termo independente da restrição? Ou o coeficiente do x1 na função objetivo. É 12. Então, 12. Ora, o que é que nós sabemos? Se uma variável, estamos no primal a maximizar, então vamos ler a tabela da esquerda para a direita. Se uma variável no primal é maior ou igual a 0, a restrição no dual, que é... Ai, eu enganei-me. Ninguém me alertou. A função objetiva é maximizar? Nós queremos maximizar o custo total de transporte? Não, queremos minimizar. Isso quer dizer que a função objetivo do dual, contrariamente ao que eu estava a dizer, é de maximizar. Então, a tabela vamos ler lá afinal da direita para a esquerda, porque o primal é minimizar, está à direita, e o dual é maximizar, estará à esquerda. Então, se vocês forem à zona da direita, uma variável maior ou igual a 0 corresponde, no problema dual, a uma restrição do tipo menor ou igual. Podem confirmar. Eu agora não estou para perder tempo, senão não vos explico o método. Pronto, vamos à segunda variável. À restrição correspondente à segunda variável, x12, ok? Então, o x12 só entra também em duas restrições. Entra na primeira restrição de oferta e na segunda restrição de procura. Então, as únicas variáveis que vão fazer parte da restrição são o U e o V2, ambas com coeficiente 1. Então fica U1 mais V2, termo independente é o coeficiente do x12 na função objetiva, ou seja, 3. Vamos só fazer mais uma. Só mais uma restrição e depois colocamos a expressão genérica. Vamos então à restrição do... Olha, vou escolher outra variável. Até agora temos estado com o x1, x12. Vamos aqui mais para o fundo. Vamos buscar uma restrição aqui mais para o fundo. Por exemplo, esta. O x23. O x23. Então, como vocês podem ver, o x23 entra na segunda restrição de oferta e na terceira restrição de procura. O que quer dizer que apenas as variáveis U1, U2 e V3 entram na restrição. Eu vou colocá-la aqui ao lado para se ver melhor. Então, estamos na restrição correspondente ao x23. Então, o x23 aparece na segunda restrição de oferta, o 2, e na terceira restrição de procura corresponde a V3. O 2 mais V3, o coeficiente na função Z é 6. E como a variável também é maior ou igual a 0, vamos ter uma restrição menor ou igual. Portanto, apesar
Apesar de eu não ter aqui todas as restrições formuladas, vocês já estão a começar a ver aqui uma lógica. O 1 mais V1 menor ou igual que 12. O 1 mais V2 menor ou igual que 3. O 2 mais V3 menor ou igual que 6. Ou seja, a variável x e j no primal vai originar uma restrição no dual, que é o i mais vj menor ou igual, e o que é que eu ponho do lado direito? O custo de transporte da origem i para o destino j, ou seja, c e j. Portanto, de uma forma genérica, as restrições do dual podem se exprimir desta forma. A variável do dual x e j vai originar uma restrição do tipo o i mais vj menor ou igual que c e j. Não se assustem, isto não é muito importante no sentido em que vocês não vão ter que estar em todos os exemplos a obter o primal, depois a passar para o dual, para depois resolver o dual. Não, não precisam de o fazer. Eu quero apenas que vocês compreendam esta expressão genérica das restrições do dual. Isto quer dizer que aqui este exercício está resolvido aqui, mas eu achei que se vos mostrasse como é que se obteve era mais fácil. Portanto, nós temos aqui a função objetivo do dual, que agora é maximizar. O z, a expressão do z está tal e qual como nós obtivemos. E depois, então, vamos ter 12 restrições com este formato. Agora, aqui vocês já estão a ver que as variáveis são livres. E são livres porquê? Porque vocês, pelo menos essa linha, sabem na de cor. Sempre que uma restrição é de igualdade, a variável do dual que lhe corresponde é livre. E então, a conclusão que nós chegamos é que estas 7 variáveis vão ser livres, não têm restrição de sinal. Posto isto, que era o que eu queria concluir, o que é importante daqui é o tipo das restrições, o formato das restrições e o facto das variáveis do dual serem livres, não ter a restrição de sinal, o que significa que elas podem ser positivas, ou negativas, ou nulas. Pronto, é só isto que vocês têm que compreender, que obtivemos um modelo dual que tem esta expressão genérica para as restrições e cujas variáveis do dual são agora livres. E eu agora vou mostrar-vos, então, a resolução do problema. Vamos partir... Para vos exemplificar, vamos partir da solução que obtivemos pelo método do canto noroeste. Porque olha, vou já explicar-vos muito facilmente porque é que eu escolho esta solução. Porque sendo mais cara do que as outras, está mais longe do ótimo. Como eu quero explicar-vos o funcionamento do algoritmo, quanto mais iterações eu tiver para vos demonstrar, melhor. É só por isso. Portanto, eu vou escolher a solução obtida pelo método do canto noroeste, que é a pior das 3, é aquela que é mais cara, e, portanto, estará mais afastada da solução ótima, apenas porque o meu objetivo é explicar-vos melhor o funcionamento do método. Só isso. Pela lógica, vocês deviam escolher aquela que é mais barata. Pronto, vou só aqui copiar a informação importante ao quadro. Vamos pôr aqui os valores que são importantes, que é a disponibilidade, 7, 10, 12, o requerimento nos destinos. Pronto, a oferta é igual à procura, como vocês sabem. Vou colocar os custos unitários de transporte, obrigatório, porque eles vão ser necessários para este método. E agora, então, as quantidades. Aquelas células que estavam traçadas, agora eu vou ignorá-las. As células vão ficar em branco. Pronto, aqui nos slides eu pus também a ordem pela qual os valores, a ordem pela qual as células foram preenchidas. Pronto. Ok, já não precisamos disto. Vou interromper a partilha convosco para vocês se concentrarem somente agora aqui, a minha resolução.
Ora, então é assim, nós agora já temos uma solução de partida. Vamos aplicar o método de transportes. Primeiro, vamos atribuir às linhas da tabela, estão a ver que eu deixei propositadamente a designação da origem e a designação do destino? Eu não as coloquei aqui propositadamente. Porquê? Porque este método vai precisar que eu coloque aqui variáveis. Portanto, eu tenho que esquecer aquelas designações por agora que não fazem falta nenhuma. Então, o que eu gostava de dizer é, vamos atribuir a cada linha da tabela as variáveis do usual. Lembram-se que às restrições de origem, nós atribuíamos as variáveis o 1, o 2 e o 3. E às restrições, não era de origem, era de oferta. E às restrições de procura, atribuíamos as variáveis V1, V2, V3 e V4. Pronto. Então, o que eu quero que vocês atribuam às linhas, e reparem que eu afastei um bocadinho de propósito, porque eu aqui vou precisar de pôr aqui uns valores. Então, às linhas, vamos atribuir sempre as variáveis U's, que são aquelas que correspondem às restrições de oferta, e nas colunas vamos colocar as variáveis V, porque são aquelas que correspondem às restrições de procura. Então, a primeira coisa é calcular valores dos U's e V's usando apenas as células ocupadas, isto é importante, as células ocupadas e a equação UI mais VJ igual a CIJ. O que é que são os CIJ? São os custos de transporte unitários, portanto, são os azuis. Portanto, os CIJ são os custos unitários de transporte. Os U's e os B's são estas variáveis do usual. Eu tenho que calcular o valor de todas elas. Fazendo o quê? Reparem, o que é que esta expressão aqui está a dizer? Esta expressão está a dizer que, por exemplo, na célula ocupada 1, linha 1, coluna 1, célula 1, o que eu estou a dizer é que a soma de U1 mais V1 tem que dar 12. Estou a dizer que o 1 mais V2 tem que dar 3. Estou a dizer que o 2 mais V2 tem que dar 4. Estou a dizer que o 2 mais V3 tem que dar 6. Estou a dizer que o 3 mais V3 tem que dar 3 e que o 3 mais V4 tem que dar 6. Portanto, vou repetir novamente. O que é que esta expressão aqui nos impõe? Impõe-nos que a soma para uma célula em J, ok? Esta restrição corresponde à célula da linha I e da coluna J. Pronto. O que é que ela nos está a dizer? Que a soma do índice I com o V índice J há de ser igualzinha, há de ser igual ao custo que está associado à célula IJ. Ao custo. Portanto, agora é com os azuis, não é com os pretos. Atenção. Então, o que isto quer dizer é que o 1 mais V1 tem que ser 12. O 1 mais V2 tem que ser 3. O 2 mais V2 tem que ser 4. O 2 mais V3 tem que ser 6. O 3 mais V3 tem que ser 3. E o 3 mais V4 tem que ser 6. Certo? Pronto, é o que isto quer dizer. Agora, reparem que eu estou só a usar as células ocupadas, já? Agora vejam o seguinte, quantas incógnitas é que nós temos? 7. 3 U's, 4 V's, temos 7 incógnitas. Quantas equações deste tipo é que temos? Só temos 6 células ocupadas. Então quer dizer que apenas temos 6 equações. Então temos um problema de 6 equações com 7 incógnitas, é indeterminado. Ora, por isso é que nós consideramos sempre o 1 igual a 0. Portanto, para começar o sistema, para começar a resolução do sistema, vocês consideram o 1 igual a 0. É obrigatório ser um 1? Não, não é obrigatório. Vocês podiam escolher uma qualquer outra das variáveis e dar-lhe valor 0. Simplesmente, para que as minhas contas e as vossas contas deem sempre igual, vamos todos partir da mesma variável igual a 0. 1 igual a 0. Portanto, convencionou-se dar a 1 o valor 0. Então, olhem agora o cálculo que eu vou fazer. Vou atribuir a 1 o valor 0. Certo? E agora vou-me orientar por estas equações, tal como vos expliquei.
Estejam atentos, porque isto aqui é um conjunto de operações que estão encadeadas. Se vocês perderem a meio, temos que recomeçar tudo. Então, vamos. Eu já tenho o valor de 1, que é 0. À custa desta célula ocupada, eu posso terminar V1. Porquê? Porque o 1 mais V1 tem que ser 12. Se este é 0, para a soma dar 12, o V1 tem que ser 12. Digam-me já se perceberam. Se alguém tiver alguma dúvida, interrompa logo no momento. Porque senão isto depois, se perderem a meio, temos que voltar ao início e é complicado. Portanto, vou repetir. Eu sei o valor do 1 e sei que o I mais BJ tem que ser igual a CIJ. Ou seja, neste caso, o 1 mais V1 tem que ser igual a 12. Então, se este é 0, passam a dar 12, aquele tem que ser 12. Agora, lembrem-se que só posso usar células ocupadas. Eu já tenho o valor de 1. Com esta célula ocupada, posso terminar V2. Porquê? Porque eu sei que o 1 mais V2 tem que ser 3. Então, se este é 0, passam a dar 3. Este tem que ser 3. E reparem que nesta linha já não tenho mais células preenchidas. Então, eu tenho que descer para outras linhas. Ora, mas eu preciso de saber sempre o valor de uma das variáveis para poder calcular a outra. Muito bem, eu sei o valor de V2 e tenho esta célula ocupada, portanto, posso calcular o 2. O 2 mais V2 tem que ser 4. Então, se esta é 3, para a soma dar 4, esta tem que ser 1. Alguma dúvida? Muito bem. Então, eu agora já tenho o valor de U2. Com esta célula ocupada, posso terminar V3, porque o 2 mais V3 tem que ser 6. Se este é 1, para a soma dar 6, esta tem que ser 5. E desta forma nós vamos calcular todos os U's e todos os V's. Ora, eu agora já tenho o valor de V3. Com esta célula ocupada, consigo calcular o 3. Porquê? O 3 mais V3 tem que ser 3. Se esta é 5, para a soma dar 3, esta tem que ser menos 2. Lembram-se que as variáveis são livres? Não tem a restrição de sinal? Ora, cá está uma variável a assumir um valor negativo. Ora, finalmente, eu já tenho o valor do 3. Com esta célula ocupada, posso calcular V4. Porque o 3 mais V4 tem que ser igual a 6. Se esta é menos 2, para a soma dar 6, esta tem que ser 8. Estão a ver? Acabei de calcular os valores de todas as células, de todas as variáveis do dual. Era o que eu queria. Calcular valores dos U's e V's, usando apenas as células ocupadas e esta equação. E partam sempre de 1 igual a 0. Portanto, este é o primeiro passo. Calcular valores de U's e J. Reparem que o que nós queremos testar é se esta solução é ótima ou não. Então, agora vamos fazer o teste. Agora que temos os valores das variáveis do dual, vamos fazer o teste. Professora, só uma dúvida. Diga. A última que a professora meteu 8, não Sim. é 4? Não. Não percebi. É o 3 mais V4 tem que ser 6. Isto é menos 2. Ok. Já percebi. Pronto, é que esta tem ali o menos. Sim, já percebi. Correto? Já percebi. Obrigado. Sim. Certo. Ora, nós agora vamos então testar se esta solução é ótima ou não. Como? Testar os valores dos U's e V's calculados nas restrições do dual correspondentes às células desocupadas. Lembram-se quais são as restrições do dual? São o I mais VJ menor ou igual a CIJ. Estas são as restrições do dual. Portanto, o que nós vamos verificar é até que ponto é que os valores dos U's e dos V's que nós calculamos
satisfazem as restrições do dual. Se satisfizerem todas as restrições do dual, quer dizer que esta solução é ótima. Quer dizer que esta solução é que minimiza o custo total de transporte. Mas se houver alguma, pelo menos, uma das restrições onde isso não se verifique, então quer dizer que esta não é a solução ótima. Então vamos lá testar. Portanto, este é o segundo passo e eu, por uma questão de visibilidade, vou escrever aqui à esquerda. Como é que vocês fazem? Vocês identificam quais são as células desocupadas, usando a notação 1, 3, linha 1, coluna 3. Ora, qual é esta restrição do dual? 1 mais V3 menor ou igual, qual é o custo da célula 1,3? 8. Portanto, isto é o que nós queremos verificar. Se a soma de 1 mais V3 é menor ou igual que este custo, que é 8. Depois, para a célula 1,4, que é outra das células ocupadas, queremos testar se o 1 mais V4 é menor ou igual que o custo da célula, que é 4. Depois queremos verificar se a célula 2,1, que é outra das desocupadas, a restrição o 2 mais V1 é menor ou igual que o custo da célula, que é 7. Temos a célula ainda 2,4. Temos que verificar se o 2 mais V4 é menor ou igual que o custo, que é 9. E finalmente, ainda sobram duas. A célula 3,1. Vamos verificar se o 3 mais V1, eu não sei se vocês ainda conseguem ver tudo, vou puxar um bocadinho para aqui. O 3 mais V1 é menor ou igual que o custo, que é 8. E finalmente, vamos ver se a célula 3,2, se a restrição o 3 mais V2 é menor ou igual que o custo, que é 7. Ok? Fazendo as contas, vamos lá ver. É evidente que não vai ser ótimo, não é? Por isso é que eu a escolhi. Então vamos fazer a conta. O 1 mais V3 é 0 mais 5. 0 mais 5 menor ou igual que 8? Verdade. Depois, célula 1,4. 1 mais V4 é 0 mais 8 menor ou igual que 4? Já falhou. Falsa. E agora pergunto a vocês, já chegámos à conclusão que não é ótima. Será que vale a pena continuar a testar? Sim. É obrigatório continuar a testar, porque depois vocês vão ver que precisamos saber quais é que são as falsas, ok? Então, temos que continuar a testar. Agora vamos ver se o 2 mais V1 é menor ou igual que 7, ou seja, 1 mais 12 menor ou igual que 7. Temos aqui outra falsa. Depois, o 2 mais V4 menor ou igual que 9. É 1 mais 8 menor ou igual que 9. Verdade. Depois temos o 3 mais V1 menor ou igual que 8. Ou seja, menos 2 mais 12 menor ou igual que 8. Temos aqui outra falsa. E finalmente temos menos 2 mais 3 menor ou igual que 7. Verdade. Então, temos aqui 3 verdadeiras e 3 falsas. Mas basta ter uma falsa para podermos logo concluir que este não é o quadro ótimo. Esta não é a solução ótima. Alguma dúvida no cálculo destes valores? Vejam lá. Já, doutora, só uma pergunta. Se a pergunta fosse só, verifique que este não é o quadro ótimo, bastava fazer até à primeira falsa, certo? Pois, é, Ok. mas nunca essa nunca é a pergunta. Normalmente é, mas sim, tem toda a razão. Se só perguntasse isso, basta uma dar falsa e pode logo concluir. Sim. Ora bem, então nós temos aqui 3 falsas. Lembram-se como é que funciona no método simplex? Imaginem, linhas EJ menos CJ têm valores negativos. Ok, temos que progredir para uma outra solução. Isso corresponde a fazer o quê? Trocar variáveis básicas com uma variável básica com uma variável não básica. Ou seja, mudar a base. É nisso que consiste a fazer uma iteração do método simplex. É trocar uma variável básica com uma variável não básica. Aqui é exatamente a mesma coisa. Olhem, os valores da linha ZJ menos XJ correspondem a estes valores aqui, falsos. Só que nós aqui simplesmente verificamos que a desigualdade é falsa e para concluir se a solução é ótima ou não, é o que nos basta. Só que agora nós queremos decidir qual é a variável que vai entrar para a base. Então, para isso, eu preciso vos dizer, num quadro destes, como é que vocês identificam as variáveis que estão na base e as que estão fora da base. Muito simples. As que estão na base são aquelas que têm valor diferente de 0. O x1, o x12, o
o x22, o x23, o x33 e o x34. Têm todos os valores diferentes de zero. São as variáveis básicas. As não básicas são aquelas que estão vazias, que correspondem à mesma coisa que lá ter quantidade zero. Portanto, são as variáveis não básicas. Então, a primeira coisa que nós temos que decidir é o que decidimos no método simplex. Qual das variáveis não básicas vai entrar para a base? Ou seja, aqui corresponde a dizer assim, qual das células vazias é que vai ficar preenchida? É isso. Estão a ver? Estou a ver o paralelo entre o método simplex e este método? Neste caso é, qual das células é que está vazia é que vai ficar preenchida? Ora, e a decisão é só relativamente às células cujas restrições dão falsas. Portanto, as candidatas a serem preenchidas são aquelas cuja restrição dá falso. 3. Isto é a mesma coisa que serem 3 variáveis com valor negativo na linha ZJ-XJ. Por isso são todas candidatas a entrar para a base. Só que nós temos que ter um critério que nos permita selecionar uma delas. Só quando há empate é que é arbitrário. E aqui é a mesma coisa. Então, como é que eu vou arranjar este critério de desempate para estas 3 candidatas? É muito simples. Vamos calcular a diferença entre o valor à esquerda da expressão e o valor à direita. Neste caso, 8 menos 4, que dá 4. Neste caso, 13 menos 7, que dá 6. E neste caso, 10 menos 8, que dá 2. Ou que valor é este? Já agora vou aqui. Isto corresponde a fazer o I mais VJ menos CIJ. Portanto, o que nós estamos aqui a calcular, estes valores que nós calculamos, é o lado esquerdo menos o lado direito da restrição. Ora, então já temos aqui um critério que nos vai permitir selecionar a variável que vai provocar um maior decréscimo. Neste caso, nós estamos a minimizar o custo de transporte, não se esqueçam. Portanto, a célula que nós escolhemos para preencher é aquela que vai provocar no imediato um maior decréscimo no valor do custo de transporte. E é aquela que tiver o maior valor diferencial. O maior. Neste caso, é esta aqui. É a célula 2,1. Vejam lá se há alguma dúvida. Portanto, o que eu fiz foi, eu verifiquei que estas 3 são falsas. Para estas falsas, vou calcular a diferença entre o valor à esquerda da restrição e o valor à direita. Portanto, neste caso é 8 menos 4, neste caso é 13 menos 7 e neste caso é 10 menos 8. E agora vou escolher para preencher a célula que tem o maior valor de diferença. O maior valor da diferença. É como se fosse o valor mais negativo da linha ZJ-XJ. Corresponde a isso. É aquela célula que, ao ser preenchida, no imediato vai provocar um maior decréscimo, neste caso estamos a querer que o custo decresça, no custo de transporte total. Pronto, então é assim. Vamos preencher com um asterisco a célula que dissemos que é aquela que vai ser preenchida com o produto. Reparem, isto é a quantidade de produto. O que nós aqui temos é a quantidade de produto. Então, eu vou marcar a célula 2,1 com asterisco. E agora, vem a parte mais delicada do método. Bolas que o tempo passa tão depressa. Agora vem a parte mais... Não é complicada, porque este método nunca é complicado. Mas agora vem a parte que eu espero conseguir explicar-vos melhor. Nós agora vamos ter que desenhar aqui um circuito fechado em torno desta célula que vai ser preenchida, ok? Vai ser um circuito fechado com linhas verticais e horizontais, em que, nesse circuito, os cantos têm que corresponder sempre a células preenchidas. Deixem-me cá dar-vos um exemplo de circuito. Imaginem, eu vou fazer aqui um quadro à toa, só para vos tentar explicar a ideia. Pronto, um circuito possível. Quando falamos em circuito, estamos a falar
algo assim, ou algo assim, ou até pronto, eu estou aqui a dar-vos 3 exemplos de circuitos, como estou a falar de circuitos fechados, estou a falar de algo deste género. Estes pontinhos aqui são designados pelos cantos do circuito. São cantos, reparem que há aqui células que são atravessadas que não fazem parte do circuito. Só as células onde nós marcamos, onde no fundo há uma mudança de direção, é isso. Só nas células onde há uma mudança de direção é que consideramos que fazem parte do circuito. Reparem que há aqui células que são passadas, são atravessadas pelo circuito, mas não fazem parte do circuito. Portanto, só as células que estão nos cantinhos, os cantos representam sempre uma mudança de direção, é que fazem parte do circuito. Então, o que nós vamos estabelecer é, em torno daquela célula que marcamos com o asterisco, que é a única que pode estar vazia, é aquela que vai ser preenchida, é a única que pode estar vazia. Todos os outros cantos do circuito têm que corresponder a células preenchidas. E mais, só há um circuito possível. Isso é garantido. Só há um circuito possível. Então, olhando agora para aqui, para o nosso quadro, tentem vislumbrar aqui um circuito fechado em que os cantos têm que ser obrigatoriamente células preenchidas. Esta é a exceção. Este tem que ser um canto do circuito e é a exceção. É o único que corresponde a uma célula não preenchida. Os outros têm que corresponder a células preenchidas. Então eu vou-vos dizer qual é o circuito. Este é o circuito. E não é nenhum. Porque qualquer outro que vocês tentem aqui imaginar tem sempre um canto vazio, que não é possível. Portanto, este é o único circuito possível, vos garanto. Eu não sei o que vos garante, é o método. O método dos transportes garante que só existe um circuito possível. Então, agora, desenhei aqui um circuito. É o circuito de movimentação do produto. Este circuito representa o movimento do produto. Eu não quero mover produto para aqui. Eu não disse que esta célula vai ficar preenchida. Então, ela se vai ficar preenchida é porque alguma das células vai perder produto. Enquanto que no método simplex é simples, nós calculamos uma série de quocientes e determinamos de imediato a variável que vai sair da base, que é que corresponde ao menor quociente. Nós aqui não temos forma direta de determinar a variável que vai ficar vazia. Ou seja, a variável que está preenchida é que vai ficar vazia. Então, vou-vos explicar como é que se processa. Primeiro, vocês só podem mover produto entre células da mesma linha. Isto é, o movimento é sempre na horizontal, nunca na vertical. E eu vou representar isso com setinhas para vocês não se esquecerem. Lembrem-se, o movimento é sempre na horizontal, nunca na vertical. Então é assim, se é na horizontal, para mover para aqui produto, eu só posso ir buscá-lo aqui. Eu só posso mover produto para aqui de uma célula da mesma linha. Então, é da direita para a esquerda. É desta que tem produto que eu vou mover produto para aqui. Eu só posso ir buscar produto a uma célula da mesma linha. Mas reparem, vocês sabem que 4 e 3 dá 7, que 5 e 5 dá 10, que 6 e 6 dá 12. Em coluna a mesma coisa, 6, 5 e 6, 11, 3 e 5, 8, 4. Isto é, se eu for buscar produto daqui e colocar aqui, vai haver um desequilíbrio das colunas. Estas restrições, que são restrições de procura, deixam de ser verificadas e isso não pode acontecer. Então, o que é que se vai passar? Eu vou buscar produto e vou movê-lo para aqui, mas na linha de cima do circuito, por isso é que temos um circuito, eu vou mover produto em sentido contrário.
Portanto, eu vou mover daqui para aqui, mas na linha de cima daqui para aqui tenho que mover igual quantidade. Igual quantidade. Para quê? Para que a soma das quantidades em coluna e em linha continue a verificar estes valores. Certo? Portanto, eu vou... Uma informação essencial. Só posso mover produto entre células da mesma linha. Isso é de onde vocês têm que partir. Então, se eu quero mover para aqui e só posso ir buscar uma célula da mesma linha, tem que ser daqui para aqui. Ok. Mas se eu vou mover produto daqui para aqui, isto vai ficar... estes valores vão deixar de ser verificados. Portanto, a soma dos valores em coluna vão deixar de ser verificados. Isso impõe que eu tenha que mover igual quantidade da esquerda para a direita. Portanto, se eu movo da direita para a esquerda, tenho que mover de igual quantidade da esquerda para a direita. Então, quanto é que eu vou mover afinal? Portanto, vamos mover produto para 2, 1. Vamos mover produto para 2, 1. E agora, pergunta-se quanto? É a pergunta que se coloca. Quanto é que eu vou mover? Ora, e o que vocês vão mover é o mínimo